Curso de Linux, aula 30. Vocês devem estar pensando que nós fizemos o curso ao contrário, né? Geralmente apresenta teoria, ambiente, né? Fala sobre sistema operacional, enche a sua cabeça para depois dar as ferramentas práticas. Nós quisemos inverter a ordem justamente para dar ferramentas práticas. Aí vocês dizem para vocês mesmos: eu já tenho condição de ligar um computador e utilizar Linux de forma transparente para os meus serviços, sem ter que ficar conhecendo profundamente sobre ele. Porque o sistema operacional Linux, ele tem uma característica diferente do Windows, que é ser preferido pelos desenvolvedores e entusiastas, pessoas que querem modificar o sistema operacional. Tanto é que nós temos vários sabores de Linux. Então, agora que vocês já conheceram, nós tivemos 29 aulas, vocês são capazes de editar texto, fazer apresentações, compor figuras, consertá-las, né? Pintar à vontade, mexer com bancos de dados, fazer pequenos sisteminhas com formulários. Então, agora, vocês já estão com esse conhecimento sedimentado na cabeça para conhecer o Linux e poder tirar o máximo dele, aumentar o desempenho diário. Então, vamos conhecer o ambiente do Linux, sendo meio históricos, conhecendo o ambiente do shell dele, onde ele começou. O Linux começou nessa tela que a gente chama de tela preta. Você entra no seu usuário, né, numa console, e então você começa a dar comandos, né? No DOS você daria dir, onde eu estou, o que tem aqui dentro do meu diretório raiz, a sua casa, que é chamada de home. Vocês conhecerão alguns termos pelas variáveis que o sistema operacional coloca para armazenar suas coisas comuns, dando aqui o comando env. Então vem esse monte de coisa aí, está desordenado, então vamos utilizar os conhecimentos já adquiridos. Eu quero que ordene. Eu poderia dar direto uma hora aqui, mas ele não ordenaria. Então eu vou dar sorte. Ele começa a ordenar da esquerda para a direita. E posso dar outro pipe. Por isso que aqui na chamada da aula, nós colocamos variáveis pipes úteis. Para mostrar as variáveis, nós estamos tendo que utilizar os pipes aí. Vocês podem usar quantos vocês quiserem. Pega a saída de um comando, faz um novo trabalho por outro comando e tal. Então, as saídas do env, essa lista de variáveis, vai passar pelo comando sort, vai ser ordenada, e depois eu posso dar um more. Então, comando de ordenação e comando de paginação. Pronto. E temos aqui as nossas variáveis para serem reconhecidas. Mas eu vou destacar apenas as mais importantes para um usuário que está entrando aqui nesse ambiente. Quais são estas variáveis? Deixa eu ver se ele amplia mais aqui. Pronto, mais. Pronto, já está razoável, né? E posso me mover aqui, ó, com o cursor nessa última listagem. Ela começou aqui, ó, certo? Então eu subo um pouquinho, pronto. Então tem a cor de frente e de fundo, cor do terminal, né, tipo de cor, true color e tal. Bom, vamos às variáveis que eu selecionei aqui como importantes para um usuário que está começando. O home, a sua casinha. Quando você abre uma console ou quando você abre a interface gráfica, a sua posição para achar arquivos é o /home /vbox user, no caso aqui do VirtualBox. Se vocês vêm outro Linux e der o seu primeiro usuário lá, José, a sua casa vai ser /home /José. Isso se não tiver homônimo no sistema, tá? Então, esse é o seu diretório
raiz, que a gente chama, esse é o termo. Tem outras variáveis que o KDE precisa, vamos dar um Q? Não, dei errado, tinha que dar espaço. Isto. E aí nós temos outras variáveis, ó, a linguagem do sistema em inglês dos Estados Unidos, né? Não é a britânica. E aqui a linguagem de uso, ó, dele, português brasileiro. Nós temos o português de Portugal. Tá? Depois é interessante saber quem está logado, ó. Logname, VBox User, as extensões, né? Quais cores estão aplicadas a quais extensões de arquivos. Nós ainda veremos elas no formato chamado de term-info. Bom, outra variável que está presente também, vocês conhecem do Windows, é o path, ou seja, a junção dos caminhos, todas as possibilidades de caminhos para procura de comandos. User local sbin, user local bin, user sbin, user bin, sbin, bin, user games, né, para você disparar seus jogos, user local games e snap bin. Muito prazer, é desconhecida para mim, tá? Bom, a variável pwd é para o comando pwd, é a mesma variável home. Aqui também temos qual shell está sendo usado, o bash. Existe o csh, que é estilo linguagem C também, né? Mas eles dão preferência para o Born Again Shell, né? Que é um dos mais famosos aí. Nesta tela nós temos a variável user. Qual é o usuário que está logado? Muito útil para você descobrir aí onde estão as suas coisas, qual é a identidade que está logada e a linguagem, né? Então essas são coisas básicas úteis. Então eu coloquei aqui uma coisa que é um princípio para vocês compreenderem. Por que é feito aí um ambiente de trabalho? O sistema operacional, muita gente encara como algo distante. O sistema operacional serve a si mesmo, ele é uma coisa misteriosa e eu, por um acaso, uso ele. Não, o sistema operacional serve para atender ao usuário e aos serviços de que o usuário se utiliza. Nós temos apenas, por exemplo, servidores e vamos ver a interpretação errada. Porque lá tem o servidor de banco de dados, onde está hospedado um MySQL. Aí ele fala assim, nossa, aquele servidor roda o MySQL, ninguém pode entrar nele e tal. Ele roda MySQL porque, por um acaso, alguma estação de trabalho, né, vai se conectar a um servidor de aplicativos e esse servidor de aplicativos vai estar logado, né, conectado a esse servidor MySQL para servir usuários. O sistema operacional serve para te servir, até meio ambíguo. Então ele estabelece para você um ambiente de trabalho aí, expresso primeiro por esse env que eu mostrei, e depois pelo set. Esse tanto de variáveis que nós mostramos são variáveis para que você consiga se localizar e para que ele consiga mostrar coisa para vocês. Tá? Quando ele guarda aqui, ó, por exemplo, o número de um processo, ele tem que armazenar porque esse processo é importante para você, ele não pode perder. Ele está pensando em você, ele não está pensando nele mesmo, não. Correto? Então, não olhe o sistema operacional como se fosse uma coisa distante, não. Ele é um programão, mas muito bem servido de parâmetros, com muitos parâmetros, milhares, né, centenas de milhares, para te servir, para fazer a coisa toda funcionar. Tá? Para fazer com que a máquina rode vários processos, mas um vai ser aquele processo final
em que você digita e pede as coisas para ele. Tá? Então, mudem aí a sua ótica. O sistema operacional existe para te servir. Bem, todas essas variáveis estão disponíveis para vocês via comanda echo. Tá? Por exemplo, echo user. A gente coloca o dólar, viu? Lembrem-se de PEL, lembrem-se também de PHP, onde você tem um dólar na frente. Isso é muito útil você identificar um token como variável. Eu sou muito a favor das linguagens que nas variáveis elas têm algum sinal. Acho corretíssimo isso. Facilita você fazer interpretadores, compiladores e evitar ambiguidades. Então tá lá. O usuário da máquina é o VBox User. O shell é o bin bash, né? Eu não vou ficar aqui digitando, porque eu acho um absurdo perder o tempo das pessoas que assistem digitando coisa para consumir tempo de aula, ganhar tempo no YouTube, tá? PWD seria também o home, o sinônimo do home. Depois, outra variável que nós falamos, o patch, aí, patch é grandão. O do Windows é ainda maior. E se vocês instalarem muitos aplicativos aqui, então, aí que o bicho pega, né? Depois eu acho que temos também language. Log name, né? É o mesmo que o user. E vamos achar aqui language também. Language, tá? PTBR, etc e tal. Nós podemos fazer agora, vamos supor que a gente quisesse conferir isso todo dia, como identidade. Então, nós podemos fazer vários comandos unidos em uma shell script, ou script, ou programinha. Não aplicação, porque teria que envolver vários programas, né? Ou numa BAT, se a gente falasse de Windows. Então, vamos fazer isso através do editor de texto, o Kate. Está aqui em desenvolvimento. O Kate, se não me engano. Isso. Aí nós vamos poder, nós temos aqui o bem-vindo, vamos fazer um arquivo novo aqui e digitar. Eu não vou perder o tempo de vocês digitando, não. Vou dar pausa aqui e voltar quando estiver digitado a pequena script aqui, tá? Temos aqui a pequena script digitada e nós fizemos a impressão de duas formas. Uma colocando echo usuário, depois echo user, ou seja, a nossa intenção é que $user, o conteúdo, apareça na frente da palavra usuário. Então, nós estamos testando aqui se ele mantém o cursor na mesma linha ou não. Qual a característica do echo? Se é de um print line, né, ou se é só de um print, de outras linguagens aí que vocês conhecem, tá? E embaixo nós colocamos echo usuário e entre aspas o $user, lá dentro da aspa do usuário. Então, vamos testar. Como é que a gente testa? Primeiro, vamos ver se nós gravamos. Nós gravamos isso aqui, identidade. É o nome desse arquivinho. Gravamos como arquivo comum, nem mexemos em permissão de leitura, de execução, de gravação, de nada. Vamos ver como é que está. Então, está aqui ele. Eu quero que vocês aprendam todos os aspectos. Saiam dessa aula sabendo tudo a respeito de script, como é que faz, o que está relacionado. Então, está aqui, identidade. Mas você fala assim, como é que eu vou chamar? Bem, ela é dependente do programa bin /bash. Lá na primeira linha a gente bota um lembrete desse. E vamos chamar identidade. Tá? Ele executa.
O primeiro, então, nós já sabemos que o eco não mantém o cursor na frente. Tanto é que VBox User vem embaixo. Já a impressão com o $user na frente e dentro da aspas, colocou o conteúdo na frente. Então, nós vamos retirar a forma anterior, porque ela não é estética. E vejam que aqui em cima, ó, a primeira linha é um comentário, mas colocando uma exclamação, falando com ele, ó, se você for chamado com permissão de execução, chame o BIM-BASH, o Born Shell, para te executar. Esse aqui já é um lembrete. É a mesma coisa nas scripts Spell, na aula que nós demos sobre o servidor Apache CGI BIM. Guardem bem isso. E aí nós estamos com uma parte da nossa scriptzinha. Eu vou completar com as outras cláusulas para discutir outros aspectos com vocês. Nós completamos as informações aqui que a gente quer saber. Gravamos o Kate parece não ter problemas isso é importante discutir, tá? De new line, de carriage return, ele não está fraudando o formato que o BIM-BASH, né, que o shell, o executor do shell, precisa reconhecer para execução. Então, vamos novamente executar aqui BIM-BASH identidade. Tá aí, belezinha. Essa fonte, ela é monospace, ela tem tamanhos iguais para cada um. Então, a imagem lá dentro do editor, a gente ajustando com os pontinhos, coincidiu com a imagem que sai. Tá muito bom isso. Vocês precisam também se preocupar com estética, produzir saídas agradáveis para os seus gerentes, para os seus clientes. Tá? Bem, e se agora eu tentasse dar o comando identidade? Comando não encontrado. Eu ainda teimaria com ele, falei assim, eu vou dar uma orientação para ele, que é do diretório corrente. Então, boto ponto barra, este diretório, e a partir dele o arquivo. Tum. Ele fala, permissão negada. A gente vem ao longo do curso discutindo aquele chmod que altera permissões. Então, vamos fazer isso. Primeiramente, vamos listar aqui o identidade. Vamos ver quais são as permissões de referência dele, de um arquivo que a gente acaba de criar. Olha lá, permissão de leitura e gravação para o nível alto aí, para o diretório, RW, né? Para o usuário. Para o grupo, né? Nós temos RW, né? Mas a última aqui, para execução, ele não permite. O grupo de permissões é UGO. User Group Owner, a gente só dá Owner mais X. Tá? Nem usuário, nem grupo não podem executar, mas aqui o último, o Owner, vai poder. Então vamos dar sobre o arquivo identidade. Novamente exibimos, ó, agora tem permissão de execução. Então, vamos ver se agora funciona. Ainda temos permissão negada para ele. Né? Então, vamos dar permissão lá no início, para user. Vamos dar permissão para user. O owner não permitiu. Então, nós vamos dar para o user. E vamos ver aonde que vai aparecer. Com ls-l, lá no início à esquerda. Agora, a gente executa, e ele permite executar. Tá?
Mesmo assim com ponto bar. Vamos ver se identidade sozinho ele vai permitir comando não encontrado. Porque aonde é que ele procura? Ele procura comandos no $pet. No $pet. Então, se não está lá, ele não obedece. Bom, alguns usuários começam a colocar seus comandos lá no userbin ou userlocal sbin, dá confusão. Eu não aconselharia não, porque tem muito comando, você vai fazendo suas pequenas ferramentinhas, aí daqui a pouco esses lugares fica tão cheio, você esquece de comandos que você fez, você não quer mais, aí você fica doido, né? Então vamos ver, user local, eu acho que o sbin tem menos comandos. Isso. Não tem quase. Então, você colocaria lá no sbin uma chamada para o identidade que está no na sua pasta. Correto? Mas não vamos fazer isso não. Isso aqui são comandos só passageiros. Vamos deixar do jeito que está mesmo, que por enquanto são demonstrações. Se tivermos aplicações realmente importantes, aí sim, vamos colocar em user local e no sbin, tá? Que é uma segunda hierarquia. Eu expliquei em uma aula aí sobre as pastas do Linux. Então, o user local sbin é o primeiro elegível para vocês colocarem alguma coisa, que está justamente nessa ordem. É a ordem de menos importância, tá? É mais para o lado do usuário, ó. Tem user local bin. Depois, ó, user sbin já começa a entrar em sistema. E user bin, mais ainda, lá estão vários e vários e vários comandos do sistema. Em sbin também. Em bin, mais ainda. Tanto é que esses comandos que a gente está usando, more, cat, eles estão no bin, sbin e userbin. Então, vamos fazer tudo com critério. Deixa aí no seu diretório raiz. Se for muito importante mesmo, aí vocês já passam para um desses diretórios que eu falei. Nessa ordem, tá? Menos importante aqui, tá? À medida que você anda para a direita, estão os comandos mais importantes para o sistema, tá? Botaram aí user games e tal, deve estar prevendo que a pessoa instala Linux para jogar, né? O cara não está afim de pagar uma licença de Windows, né? Então ele faz o micro mais para games. Correto? Então é isso que eu queria passar para vocês. Um primeiro contato, vocês já estão se tornando desenvolvedores bem aos pouquinhos, né? Para essa aula aqui, o conteúdo já está bom. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final aqui da nossa aula número 30 de Linux.